Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 28 de janeiro de 2025, celebramos a memória de Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus diz: quem faz a vontade de Deus, ou quem faz a vontade do Pai, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E, amados irmãos e irmãs, nós podemos ver no Evangelho de Lucas o mesmo tema, sendo trabalhado de uma outra forma. Veja, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou-se do meio do povo e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Mas Jesus replicou: antes bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. A gente vê isso lá em Lucas, capítulo 11, versículos 27 a 28. Vejamos, amados irmãos e irmãs, em ambos os casos, o ouvir, e o colocar em prática a palavra de Deus, vejam, ouvir e colocar em prática a palavra de Deus tem o mesmo sentido, ou seja, quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é bem-aventurado, é bendito. E, é claro, o próprio Jesus disse: minha mãe e meu irmão são aqueles que colocam em prática a palavra de Deus. E assim, amados irmãos e irmãs, nas duas respostas de Jesus, podemos perceber que Maria, sua mãe, é bendita, não somente porque carregou no seu ventre o Filho de Deus, mas principalmente porque ouviu e colocou em prática a vontade do Pai. Assim, amados irmãos e irmãs, como Maria foi fiel no seu sim, ou no seu faça-se em mim, segundo a tua palavra, e se tornou, por causa disso, bendita entre todas as mulheres. E também, que também nós, amados irmãos, vejam, Maria se tornou bendita porque ouviu e colocou em prática. E nós também, amados irmãos, a seu exemplo, que nós possamos também ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Vejam o que é que Deus diz no seu evangelho: perdoa. Então, se eu coloco em prática, se eu digo com Maria, faça-se em mim segundo a sua palavra e perdoo, então eu vou me tornar também bendito. Deus manda a gente amar, então se eu ouço o evangelho que diz: ama o teu próximo como a ti mesmo, e coloco em prática, eu estou dizendo como Maria: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Se eu sou misericordioso, amados irmãos, eu estou fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque na palavra Deus diz para a gente ser misericordioso. Então, se eu sou misericordioso, eu estou dizendo, mesmo que não esteja dizendo com palavras, mas eu estou dizendo com ações: faça-se em mim segundo a vossa palavra. E assim, amados irmãos e irmãs, nós vamos nos tornando irmãos e irmãs de Jesus, herdeiros de Cristo, filhos e filhas de Deus. Então, amados irmãos, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.